Fala, meus queridos invictos, estamos aqui novamente com o quadro da Carteira Invicta, o nosso quadro com menos roteiro e mais investimento, onde eu mostro os meus investimentos na prática. E se você quer saber o que eu vou fazer com o meu dinheiro diante de inflação nos Estados Unidos, sanção econômica na Europa, China em crise, Brasil com novo governo, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar todas as próximas decisões, os próximos passos que eu vou fazer daqui pra frente. O meu nome é Victor e esse é mais um vídeo dos Investidores Invictos. É isso aí, pessoal. Eu tô aqui no meu escritório novo. Eu ainda não montei direito um fundo, eu tô pensando o que eu vou fazer, se eu coloco uma luz, se eu coloco um quadro, se eu afasto a câmera, se eu mudo a mesa. Mas enquanto isso a gente vai ficando nesse cenário branco um pouco mais simples, mas que também é mais clean para a gente poder prestar mais atenção no que a gente está fazendo aqui, né? E qual que é o foco? Bem, a gente passou por uma eleição durante o mês passado, né, de Bolsonaro e Lula, e a bolsa, como vocês podem ver aí, não sabia para onde que ia, né? Se ia para cima, para baixo, tava uma situação muito confusa. E agora, com o fim das eleições, que os ativos vão começar a sincronizar para poder ver qual vai ser a direção do mercado para o ano que vem. E com os novos resultados trimestrais que estão saindo nas empresas, fica muito mais fácil de analisar o que comprar daqui para frente. Mas hoje o foco não vai ser em bolsa brasileira. Hoje a gente vai ver um pouco sobre ativos internacionais, que é um foco que eu quero dar em especial hoje. Muitos alunos, seja porque querem diversificar lá fora ou porque querem morar, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, vêm perguntar para mim como é que faz para investir no exterior, como é que faz para ter o primeiro passo de tirar o dinheiro do Brasil. Então vamos analisar como é que está o cenário internacional. Olhando aqui para o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, a gente consegue ver uma queda aí de 21% desde o começo do ano. Então nos Estados Unidos ele está passando por uma dificuldade, principalmente por conta da inflação. Acho que esse ano, nos últimos 12 meses, eles estão fechando 8% de inflação. A inflação nos Estados Unidos, inclusive, está maior que a do Brasil nos últimos 12 meses. E é uma inflação que eles não têm, acho que nos últimos 40 anos. É uma coisa improvável para eles. Eles batiam uma inflação aí de 3% ao ano, 5% já era muito. Quando bateram 8%, eles falaram, opa, a gente está passando por uma recessão econômica, tá muito complicado. E vamos ver um pouco as causas de por que isso aconteceu. Primeira coisa, por conta da pandemia. A pandemia afetou todos os países do mundo, com os Estados Unidos não seria diferente. Só que para poder manter a economia ativa, as pessoas estavam dentro de casa, né? A economia parou porque vários negócios dependiam de que as pessoas saíssem de casa, comprassem o produto e até pela própria questão de crise, as pessoas elas vão economizar mais, vão consumir menos e as empresas consequentemente também lucram menos. E para poder lidar com isso, os Estados Unidos ele imprimiu muito dinheiro em 2020 para poder fomentar o consumo da população, né? Seja por conta de e-commerce, sejam por outras maneiras de que a pessoa pudesse consumir mais mesmo estando dentro de casa, né? Fazendo aí um financiamento, comprando um imóvel, comprando um carro, acesso a crédito barato, a taxa de juros estava extremamente baixa, estava em, se não me engano, 0,5%, ou seja, um empréstimo quase de graça, é quase o governo dando dinheiro na mão da pessoa para a pessoa poder comprar algo. E claro que isso é um cenário improvável de se manter, né? Como a gente está passando por uma guerra política e econômica ao redor do mundo, basicamente. A gente tem aí alguns países querendo retomar os territórios, a gente tem a Europa passando por uma crise energética, a gente tem a China passando por uma crise também energética, climática e possivelmente alimentar. Eu falo isso mais num outro vídeo. E o medo dos Estados Unidos é ficar para trás, ele quer se manter como a potência econômica, ele quer ter aquele movimento de influência na economia global que dependa dele. E para não ficar para trás, ele tem que fazer a moeda dele se valorizar, ele tem que fazer com que a economia dependa, fique centralizada nela. E como é que ele fez isso? Aumentando a taxa de juros. O Fed, o Banco Central Americano, já anunciou uma subida na taxa de juros de mais 0,75%, fechando aí uma média de 5% ao ano, que é um rendimento alto. Para ter noção, a gente estava tendo 5-6% no ano passado de taxa de juros, e mesmo a gente com uma taxa muito mais alta, nós temos o risco do Brasil, né? De mesmo nós temos rendimentos nominais crescentes, a nossa moeda pode se desvalorizar em relação ao dólar, o que faz, claro, com que os investidores foquem mais em investir nos Estados Unidos do que num país emergente como o Brasil.
Então sim, eles estão passando por uma situação delicada, mas a gente está falando de um país que possui aí uma série de monopólios e que tem influência na economia global. Querendo ou não, continua, né, se a gente for ver em questão de histórico, muito mais seguro investir nos Estados Unidos do que no Brasil ou em qualquer outro país emergente, né? Até a gente pode falar, por exemplo, investir na China. Investir na China pode ser rentável? Pode, mas ainda assim é muito arriscado. E que vantagem a gente pode tirar de ter essa bolsa americana em queda? É que por conta disso a gente consegue ter acesso às maiores empresas do mundo de forma muito mais barata e se valorizando em dólar. Ah, Vitor, mas como é que eu vou investir nos Estados Unidos se a bolsa está em queda? É complicado, pode cair mais, eu posso ficar no prejuízo. Primeiro vamos para alguns princípios, né? Renda variável não é para curto prazo, né? Se está pensando com medo de perder dinheiro, não é renda variável que tem que entrar. A gente tem a opção também de renda fixa nos Estados Unidos, como eu falei do próprio Fed. Você pode investir no Treasury, né, no Tesouro Americano, e ter esses 5% de rentabilidade, né, recebendo em dólar. Agora, falando em renda variável, em oportunidade, eu enxergo isso como uma grande oportunidade de ter acesso a grandes ativos por preços mais baratos. Porque vamos ser sinceros, você acha que o Facebook vai quebrar? Você acha que a Apple vai quebrar? Acha que o Google vai quebrar? Que a Microsoft vai quebrar? Claro que não! Claro que não! Pelo contrário, você agora tem acesso a comprar essas mesmas empresas que estavam dando lucro, que se expandem, que são aí o oligopólio do mundo virtual, entre outras várias empresas grandes nos Estados Unidos, não só de tecnologia. Estou pegando aqui o exemplo para ser mais entendível. Mas você tem agora acesso a todas essas empresas por um preço mais barato. E juntando com o fato de que o dólar também está mais barato do que a gente estava tendo nos últimos meses, também é uma ótima vantagem e uma porta de entrada excelente, na minha opinião. Eu vou mostrar aqui. Olha só no último mês, a gente está com hoje um dólar a R$ 5,12, sendo que ainda no período de um mês ele estava a quase 5,40. Ou seja, aí teve uma queda de 5% no valor do dólar, ou seja, o dólar ficou mais barato, mais acessível e as empresas ainda estão também mais baratas. Ou seja, é uma oportunidade fantástica para poder entrar no mercado americano. Claro, também não é motivo para você entrar e comprar qualquer coisa. Se você se expor aí numa empresa que está quase falindo, na expectativa de que ela vai crescer, não vai adiantar de nada. A gente tem que fazer investimentos inteligentes. E por isso essa semana, vou transferir o meu dinheiro para a corretora Avenue e vou escolher alguns ETFs. Victor, o que é ETF? ETF é basicamente um fundo de investimento que vai copiar uma carteira pronta ou um índice. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo brasileiro. O Gold 11, ele vai replicar o valor do ouro. O IVVB11, ele vai replicar o valor da Bolsa Americana. O BOVA 11 vai replicar a Bolsa Brasileira. E assim você tem ETFs que vão replicar aí índices de mercado ou carteiras prontas. Então lá nos Estados Unidos vão ter ETFs que vão replicar ações de bancos, né? Um conjunto de ações de bancos, em vez de você comprar um de cada. Ações de tecnologia, ações de dividendos. E lá nos Estados Unidos eles têm essa característica de que os ETFs eles distribuem dividendos, ao contrário aqui do Brasil. Então é outra vantagem também ao investir nesses ativos. Ou seja, eu vou ter a valorização em dólar, a valorização do mercado, do crescimento do mercado americano e ainda recebimento de dividendos. Então, durante essa semana eu vou analisar alguns ETFs e escolher para entrarem na nossa carteira no mês que vem. No caso, eu já vou analisar e comprar esse mês e no mês que vem vocês já vão poder ver quais ativos eu selecionei para fazer parte da nossa carteira invicta. E falando na carteira invicta, vamos ver como é que está a nossa carteira aqui no canal. Eu dei uma organizada aqui nos ativos para ter uma rentabilidade mais próximo do que a gente está tendo de rentabilidade real, né? Para quem lembra, lá no primeiro episódio a gente comprou Bitcoin e logo em seguida teve uma queda muito forte. E como representava 100% da carteira, a gente estava tendo mostrado uma rentabilidade diferente da rentabilidade real que a gente estava tendo. Então eu coloquei os mesmos ativos que a gente tinha e joguei o Bitcoin depois do aporte de renda fixa, fazendo com que agora a carteira fique mais equilibrada e que mostre de fato a rentabilidade real dos ativos que a gente está comprando. Então a gente vê que com os ativos que a gente comprou, por enquanto a gente está no 0 a 0, a gente tem aí quase R$2.000 aplicados, a gente tem basicamente a mesma coisa de resultado e olhando para os ativos individualmente. Nós temos aí 45% em renda fixa, 22% em fundos imobiliários,
21% em ações e 11% em criptomoedas. Lembrando que a nossa meta aqui é de deixar criptomoedas abaixo de 5%, deixar ações aí próximos de 35% a 40% e fundos imobiliários nessa média de 20% a 25%. E indo para a rentabilidade de cada um dos ativos, em Boa Safra a gente teve 22% de rentabilidade, Itaúsa 21%, adoro Itaúsa, vontade de comprar mais. BCFF 15%, Vino 11%, 6%, a renda fixa 5%, já passou aí 6 meses desde que a gente começou a investir. Taesa, que entrou no último carteira invicta, menos 1,5%, e o Bitcoin com 25% de prejuízo. E agora olhando um pouco para os dividendos, mesmo o foco da carteira não sendo dividendos, não sendo renda passiva, sendo crescimento do patrimônio com aportes pequenos mensais, que é o que eu quero te ensinar a fazer, mostrar que é possível sim você crescer o seu patrimônio com pequenos aportes e com constância, temos também que analisar os dividendos, o crescimento da renda passiva que a gente tem mensalmente. Então olhando aqui a gente já recebeu quase R$10 em dividendos e já deu para ver que está montando uma escadinha, né? Olha que coisa linda, daqui a pouco, conforme os meses vão passando, essa escadinha cada vez mais cresce e é muito bom a gente poder ver essa evolução mês a mês. Até porque psicologicamente falando, quando você vê aquele recebimento mensal, quando você vê o patrimônio crescendo com um ativo de previsão, né, que você consegue ter previsibilidade de recebimento, como são os dividendos, você tem um estímulo maior a investir. Tanto que para quem entra na renda variável, eu geralmente indico que comece por fundos imobiliários, tanto para lidar com a volatilidade da renda variável, quanto para poder ter esses dividendos mensais. Você se sente recompensado e o teu cérebro ele causa aí uma sensação de que está tudo certo e você consegue investir com mais tranquilidade. Porque de fato, para quem está iniciando a entrar na renda variável, sem a preparação correta e sem o conhecimento, acaba fazendo que a pessoa fique perturbada com os altos e baixos, fica vendo cotação, abre home broker fim de semana e acaba sendo bem exaustivo. Tem gente que desiste de investir por conta disso. Então aqui é um bom jeito da gente ver o quanto de renda passiva a gente consegue receber e ter esse efeito do dinheiro que a gente já consegue reaportar no mês seguinte. Além disso, um dos grandes auxiliadores para você investir com muito mais tranquilidade é ficar ligado no que está acontecendo no mercado. Então saber o que está acontecendo com o governo, com a economia, com as empresas. E a melhor forma de você se atualizar de tudo isso é entrando no nosso canal do Telegram com notícias do mercado financeiro todos os dias. Então entra aqui no link da descrição do nosso canal do Telegram que a gente tem notícia todos os dias aqui para atualizar você de todo esse cenário. E se você quer que a gente continue com Carteira Invicta, eu peço que você deixe o like no vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas e a gente entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreve também no canal para acompanhar os próximos vídeos e ativa o sininho para receber notificações. Para ter um contato mais direto com a gente, @investidoresinvictos no Instagram, eu espero ter te ajudado, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.